A paz do Senhor Jesus Cristo, todos amados amigos, que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus. Agradeço a todos neste momento especial, um dia que nós paramos para refletir. Um momento difícil que nós viemos presenciando e convivendo com muitas perdas. A única coisa que fica para nós é a lembrança. Mas hoje eu queria chamar a atenção de todos os amados, todos os amigos, em uma mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe para esse dia especial. Para que nós possamos ficar alegres, para que nós possamos ficar confortado de uma garantia, de uma promessa, de uma orientação. Esta é a função, esta é a ordem dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E de pregar o Evangelho. E este ano de 2020 foi um ano que nós mais precisou de ouvir uma mensagem de conforto. Foi um ano de tribulação, um ano complicado, um ano de muitas perdas. De pessoas especiais. E nós vimos também o sofrimento, o cansaço para manter a nossa vida, nossos compromissos em dias. E para nós que estamos aqui com essa missão, com essa responsabilidade, hoje eu queria compartilhar uma mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja útil, tanto para você, como para mim, para aqueles que ouvirem, para aqueles que me acompanham. Deixa o seu like. E eu agradeço a todos em nome do Senhor Jesus. Meus amados, eu queria agradecer essa noite todos os amigos lá da região de Goiânia, região do Mato Grosso, região do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, região de Minas e de todos os lugares. E dos países que vêm acompanhando as lives, compartilhando. Que Deus abençoe todo este mundo. Porque nós temos ainda a fé. Então eu venho agradecer a todos que estão participando dessa live. Nosso amado Anísio, Herodina e os demais que estão online acompanhando essa mensagem. Meus amados, eu queria convidar a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós meditarmos numa passagem da Bíblia, uma passagem que fala muito dos nossos dias, uma mensagem de advertência, uma mensagem para que nós possamos viver mais firme com a palavra, conhecendo mais de Deus, que nós possamos ficar mais
confiante, para que possa crescer nossa fé, o temor, e para que nós possamos ficar vigilantes, porque não sabemos o dia nem a hora que nosso Senhor Jesus vai chegar. Então eu queria convidar todos os amados irmãos, amigos, todos que estão presentes, para nós meditarmos na Escritura Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 24, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. E diz a Escritura assim: tendo Jesus saído do templo, e ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular ele pediram e dizendo-nos: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores, guerras, e vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Meus amados, nesta época, quando o Senhor Jesus Cristo começou a anunciar o Evangelho, pregando o Evangelho da ressurreição, pregando que o nosso Senhor tinha que cumprir todos os seus ministérios. Muitas vezes ele proclamava, indagando: Pai, Pai, porque ele tinha uma missão, ele era filho do homem. E por mais que ele era completo, cheio da onipresença, da onipotência, da onisciência, mas ele fazia a vontade do nosso Deus para que concretizasse todos os desígnios do nosso Deus. Ali ele pregou na cidade de Jerusalém, todas as regiões próximas, fez um ministério em Cafarnaum, na Galileia, mas muitos não davam ouvido ao seu ministério. Muitos confiavam nos ensinamentos da lei de Moisés. Muitos ficavam achando que estavam protegidos pela lei. E o nosso Senhor Jesus Cristo querendo mostrar o ministério de que ele era o Messias, ele que veio para fazer todos os desígnios de Deus. Mas devido ao poder religioso e governal e governante de Roma, os judeus não queriam abrir suas mãos para que o Evangelho fosse revelado. Eles queriam ter o poder em suas mãos,
confiar na prata, no ouro, no que eles tinham construído, o que eles achavam que Deus tinha dado para eles, que tinha acabado já a estratégia, os desígnios do nosso Deus, que eles podiam ter a posse de todas as coisas. E se nós pararmos para ler lá em Eclesiastes, capítulo 1, nós vimos que quando nós crescemos muito na ciência, cresce o sofrimento. Que nós temos que buscar a revelação da Escritura e confiar que há um céu, uns céus, que Ele foi preparar um lugar para que nós possamos ir morar com Ele. Que nós não podemos confiar na prata, no ouro, na pedra, nas construções, nos alicerces terrenos. Mas assim, na pedra angular que é Jesus Cristo, os seus ensinamentos, a sua Escritura e os seus mandamentos para quem é herdeiro. E os discípulos, ouvindo isso, perguntou ao nosso Senhor: mas quando acontecerá isso? E ele respondeu que certamente ouvires falar de guerras, de rumores de guerra, e vedes que não assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque ainda tinha algo para concretizar. E no ano 70, o poder romano, que governava todas as coisas, tomando posse de Jerusalém, massacrando os judeus, queimou a cidade, o templo, destruiu todas as coisas e concretizou as profecias do nosso Senhor Jesus. E não ficando pedras sobre pedras. Mas o que o nosso Senhor queria revelar a eles que ainda tinham uma promessa. E essa promessa era que um dia esse templo ia ser destruído, mas ele ia surgir como nos dias de Noé. Foi 3 dias, 3 noites, veio a ressurreição, o nosso Senhor ressuscitou. E ali ficou toda a garantia, todo o poder. E sobre nós Ele colocou o seu Espírito voluntário, deixando nós como os templos sagrados, a morada do Espírito Santo. E se nós pararmos para meditar no Evangelho de João, capítulo 2, verso 18 e 22, nós vamos ler uma passagem que ele fala assim. João, capítulo 2, versículo 18. E perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? E Jesus respondeu: destrui este santuário, em 3 dias reconstruirei. E no versículo 22 diz: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se dos seus discípulos que ele disseram isto, e creram
na Escritura e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a Diana, Deus abençoe José Carlos, Deus abençoe Marcos Lima, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe essa garantia da ressurreição, que não haverá mais morte para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que regenera, para aquele que aceita o nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Romanos, capítulo 8, ele diz que aquele que regenera, aquele que aceita o nosso Senhor, passa de criaturas para filhos, herdeiros da promessa. As Escrituras nos diz que há essa promessa e que nós somos os templos. Os judeus preferiram ver a profecia se cumprir, fechar seus olhos, trancar seu coração, desfazer das outras pessoas, manter-se no governo, beneficiando o poder romano, mas não queria que a graça verdadeira, que aquele homem que nasceu na humildade, vinha pregando, trazendo, convertendo almas, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele era o Messias que tinha vindo para se cumprir, como diz João, que aquele que é desde o princípio, antes de mim, era o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual foi batizado e batizou muitas almas, convertendo e trazendo a graça sobre nós. O amor de Deus para que todos possam ser salvos. E se nós pararmos para nós meditarmos na Escritura Sagrada, a passagem que diz na Escritura Sagrada, que fala de nós, do templo sagrado. Se nós formos ler no livro de Efésios 2, versículos 19 e 22, que nós somos edificados. Se nós pararmos para ler em 1 Coríntios 3,16, versículo 17, ele fala do santuário, que nós somos o santuário de Deus. Se nós pararmos para ler lá em 2 Coríntios 6, versículo 16, diz que nós somos a morada, que nós somos a casa. Em Hebreus 3, versículos 5 e 6, diz assim que nós somos a casa santa. É nós. Se nós formos em Hebreus 10, versículos 19 e 20, ele diz também do santuário. Meus amados, a Escritura nos orienta que nós temos que buscar a santificação, a revelação da palavra, a santidade, porque nós temos que estar mente, a alma, o coração, o corpo em santidade, na pacificação, no amor, e fazendo os seus mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós não podemos deixar que as pedras construção tomam o nosso amor, a nossa salvação. Muitos se apegam em pedras e não abre oportunidade para que as pessoas possam se sentir na graça do nosso Deus. Se apegam ali naquele território achando que Deus deu só para ele mesmo.
que ele estando com Cristo, sentado ali naquela pedra, já está bom, mas nós vemos as orações daquele homem que sentava e orava humildemente, e o outro santo que orava se agabando, e o nosso Senhor Jesus Cristo aceitou as orações daquela pessoa humilde. Então, meus amados, nós temos que fazer as coisas com simplicidade, com humildade. Não vamos deixar que as pedras façam de nós poderosos, donos. Que a Escritura diz que nós somos a morada do Espírito Santo, e vós não saber que o vosso corpo é a morada do Espírito Santo, que habita em vós. É meu Espírito, que vós não pertence a vós mesmos, mas a mim. Se nós formos lá ler em 1 Coríntios 6, verso 19 e 20, nós vamos deparar com essa passagem. O publicano orava de uma forma, e o judeu de outra forma. Meus amados, chegou a época de nós dar espaço. Nós temos que enxergar que esse templo, essas pedras, é lugar de adoração, é lugar voluntário. Nós vivemos num país laico, um país que dá liberdade para nós buscar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nós se apegamos, se entregamos, se confessamos a eles a oração, a Ele, porque Ele diz, tudo que pedis em meu nome eu farei. Nós não podemos ser egoístas, manipuladores, subordinadores, caluniadores, falsos, porque foi assim que o nosso Senhor falou para os apóstolos, não deixe que ninguém engane vocês, que isso daqui tudo vai ficar, vai ser acabado, mas aquele que eu ensinei, aquilo que eu ensinei para vocês, aquilo que eu deixei para vocês é eterno. 1 Pedro capítulo 5 diz, e quando ele vir receber, dará a cada um a coroa da vitória, porque ele há de vir buscar. Foi 3 dias, destruir o templo, matar o Senhor Jesus Cristo. Em 3 dias ele ressuscitou e está na glória, vivo, e há de voltar para buscar. Porque ele foi ainda concretizar as suas palavras, porque ninguém ficará órfão, porque ele foi preparar um lugar. Se nós pararmos para meditar na Escritura em Efésios, a Escritura nos orienta, nos ensina, para que nós possamos crescer cada dia, cada momento, e conhecer mais desse Deus. Efésios 12, 2, 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, não qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus e do Espírito. Mas
ele fala mais. 1 Coríntios, se nós pararmos para ler, então, em 1 Coríntios 3, a Escritura nos orienta, nos enche das suas grandezas. Oh, Deus maravilhoso, Deus bendito. Primeiro Coríntios 3, versículo 16, ele diz também, 3, versículo 16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se nós lermos no versículo 17, e se alguém destruir o santuário de Deus, o destruirá, porque o santuário de Deus é que sois vós, é sagrado. Nós somos templos, e tem muitos ainda que está sendo rejeitado, está sendo excluído da pedra, está sendo ignorado, está sendo expulso. A pedra expulsando o templo verdadeiro. A lembrai do nosso Senhor, expulsando os cambistas de dentro do templo do nosso Senhor. Meus amados, a Escritura ainda nos orienta nas palavras que Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, qual tendes a parte de Deus, que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço, e agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo? Em verdade? Oh, aleluia! Nós vamos lá em 2 Coríntios 6 e 16. A Escritura continua nos orientando, nos ensinando. Diz assim a Escritura, 2 Coríntios 6, versículo 16, diz assim: que a ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei, andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Meu amado, se você foi chamado, se você foi ungido, você faz parte dos 144 mil, porque você é santuário do nosso Deus. Deus maravilhoso. Se nós continuarmos buscar as Escrituras Sagradas, nós vemos que esse Deus nos enche da tua graça, do teu poder, para que nós possamos ter liberdade, porque ele diz: aonde há o Espírito, há liberdade. Se nós formos ler também no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 5 e 6. Hebreus, capítulo 3, versículos 5 e 6. E diz assim: e Moisés era fiel e toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que vinham de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual a casa somos nós, e se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exaltação da esperança. Meus amados, mais uma palavra que Deus nos trouxe para edificar, para mostrar que nós somos a morada do Espírito Santo. Ele diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, qual casa somos nós,
E se guardarmos firme até o fim, a ousadia, exaltação da esperança. Nós somos o templo. Por mais que tirar a nossa vida, nós estaremos vivos. Porque ele diz que nem a morte, nem a altura, nem a profundidade tirará o amor de Deus por nós. Meus amados, nós vimos e aprendemos que o templo somos nós. Que nós temos que abrir o braço, fazer da palavra de Deus que ela cresça, que ela vai, que ela corra, ajudar o próximo, ajudar aqueles que necessitam, ministrar as coisas de Deus na casa, no templo, com verdade, com transparência, para que todos possam ver, não desfazendo, não colocando cavalos para postar corrida, mas assim, ensinando que um corpo bem ajustado, com amor, com carinho, com educação, com afeto, aproxima, junta. E todos crescem em adoração a Deus, porque sabemos que um dia Ele virá do céu, buscar o que é seu, a sua herança, e nós não vamos levar nada daqui, se não for o amor. E nós temos que aprender a olhar um no rosto do outro e aprender a gostar, amar e falar. Olhe no meu rosto, vê como eu sou, porque nós temos que viver junto, porque um dia nós vamos morar junto lá no céu. Temos que aprender a viver juntos. Por mais que há diferença, comportamento, personalidades, mas aquele que é fundado na Escritura, que tem seus conhecimentos, é exemplo, é luz. Porque ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Nós não somos nada, nós somos apenas líderes, nós somos apenas seres humanos, que temos uma missão. Somos grandes sim, por causa da fé. Meus amados, nós aprendemos do templo e da promessa. A Escritura nos diz que a grande recompensa a Deus promete aos que amam. Nem olhos virão e nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Como essas coisas nos foram reveladas. A promessa. Deus nos revelou pelo Espírito que o Espírito todas as coisas perscruta até o mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Que recompensas guarda o verdadeiro Filho de Deus. Agora, porém, libertados do pecado, transformados, servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e por fim da vida eterna. Romanos 6, versículo 22. A Escritura diz: qual será a colheita daqueles que semeia o Espírito? O que semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, versículo 8. Que Deus abençoe nosso amado Marcelo Marques, Marcelo, a Ana, Isabel. Que Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. A Escritura também diz: qual deverá ser a recompensa daqueles cujas obras não é boas? Retribuirá a cada um segundo o seu procedimento.
A glória, porém, a honra, a paz de todo aquele que pratica o bem. Romanos 2:6, versículo 10. A Escritura também diz: o que receberá aquele que vence a tentação? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Tiago 1, versículo 2. Meus amados, temos que ficar firme na Escritura, conhecer da palavra. Nós vemos que esse império cresce cada dia. A sua parte religiosa ainda existe, a parte política está já começando a se mover. Logo, logo nós vamos perder essa Escritura. E ficará somente as palavras que nós ouvimos. Aqueles que ouvem, presta atenção e guarda no teu coração. O justo, quando ele é corrigido, ele cresce em doutrina. Nós temos que guardar essa palavra, porque os dias difíceis já estão vindo. Estão mudando todo o ensinamento, aceitando as coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo não aceita. E nós não podemos ser contaminados, como Jerusalém naquele dia confiava nos templos, nas suas bases, que todos que chegavam ali se alegravam com o templo. Mas aquele templo não era a garantia da salvação. Aquele templo era somente uma construção. Mas aquele templo santo, que era Jesus Cristo, que se purificava todo dia, que buscava a sua perfeição espiritual, que clamava que há um desígnio de um Pai que ensinava, para quando ele subir, tomar conta de todas as coisas, e ele se tornar Pai, e nós se tornar filhos, e nós olhar para ele e falar: oh, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, ele ouvirá, porque ele agora que está no céu, ele é o próprio Deus. João 10:30. E nós não vamos ficar órfãos. E não há condenação sobre nós. Por isso, temos que se limpar, modificar, transformar, não o templo a pedra. Somos nós, o templo sagrado. O que adianta nós passarmos perto de construções grandiosas, se vai ficar pedra sobre pedra? Mas eu tenho certeza, você que recebe esta palavra hoje, vai ser um templo sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque temos a promessa, e a promessa está aqui, em nossas mãos. Primeiro Atos 2:31. Pedro diz: o verdadeiro batismo, esse batismo pregado, muitos dizem, mas vocês batizam de novo, somente João. Nos revelou o evangelho verdadeiro. Pedro, os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou o evangelho verdadeiro. As profecias de Isaías, revelando o Messias, o nome verdadeiro, a qual nascerá um menino, como diz o profeta, Emanuel, Deus conosco, mas tu, Marias, para o nome de Jesus, porque este tirará o pecado do mundo. Meus amados,
A Escritura nos diz aqui em Atos 2, versículo 38. E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão do vosso pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo, o verdadeiro batismo. João Batista batizou sem nome. E o batismo verdadeiro foi em nome de Jesus. Porque sobre aquele que João Batista viu, sobre ele o Cordeiro que tirará o pecado do mundo. Era sobre aquele nome, em nome de Jesus Cristo, que todos deverão ser batizados. Não tem 2 batismos, 3. Não há 3 deuses, 3 manifestações para que concretizasse o ministério do nosso Deus, para que ficasse o seu nome. Como que um corpo ia ressuscitar o 3º dia. Se nós pararmos para meditar, como que o Espírito podia ser pregado no madeiro? Como que o Espírito podia vir ser apresentado se ninguém a viu, se ninguém viu nosso Deus? Então precisava que ele viesse em Espírito, se tornasse carne e habitar sobre nós, sentir as nossas dores, ver as nossas necessidades, ter compaixão, ensinar o amor, a compaixão, porque ele via que o pecado crescia a cada dia. E o povo sofria. Paulo fala lá em 1 Timóteo 3,16, diz assim: vindemente grande é o ministério da piedade, aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios e crido no mundo e recebido na glória. Meus amados, este é o ministério da piedade, era o próprio Senhor Jesus. E ele diz, e a promessa? A promessa era o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz no Atos 2, versículo 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Quanto muitas outras palavras de Deus testemunhando, exortando-os, dizendo, salvai vós dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados e havendo crescimento naquele dia de quase 3.000 almas. Glória a Deus. Nós aprendemos que nós somos o templo do nosso Deus. Nós aprendemos que a promessa é nossa. Então, meus amados, nós temos que buscar nosso Deus em oração e agradecer cada dia, cada momento, ajudar o próximo, fazer nossa missão aqui na terra, porque somos filhos, herdeiros, e buscar o verdadeiro evangelho da salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus, batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, um novo povo de Deus, um tempo bem ajustado, todos na graça, no conhecimento da revelação do evangelho. Encerrando a mensagem, Apocalipse, capítulo 22. Se você é a morada do Espírito Santo, se você tem a promessa, para onde nós vamos ser levados? Quem pode nos falar
deste lugar? Será que realmente tem este lugar para nós morarmos? Ou é ilusão? Meus amados, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, diz assim: E disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia do livro. Eu, João, sou a quem viu estas coisas. Quando ouvi, prostei-me ante aos pés do anjo que mostrou estas coisas para adorá-lo e servo teu, dos teus irmãos e dos profetas e dos que guardam a palavra deste livro adoram a Deus. E disse-me ainda, não seleis as palavras dessa profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo fazendo a justiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continua na prática da justiça e o santo continua se santificando. Meus amados, essa é a profecia verdadeira. Mas aonde é este lugar? Quem viu? Deus confirmou que a palavra é verdadeira. Que o santo se santifica mais. Neste momento, nesse período que nós estamos vivendo. Diz assim. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a nova esposa do Cordeiro. E me transportou o seu espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém, a qual descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas os nomes escritos, que são dos nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E as 3 portas se achavam a leste, e as 3 do norte, e as 3 do sul, e as 3 do oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Meus amados, é este lugar que nós vamos ser levados, a Nova Jerusalém. Nós não podemos ficar aqui adorando pedras e ser deixado levar ao esquecimento, porque um dia o corpo voltará para o pó e o espírito para Deus. Lá em Tessalonicenses, Paulo nos ensinou: não fica confundido acerca dos que já dormem, porque ele subirá primeiro que vós, e vós que estão vivos serão transformados no alto. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Queria agradecer Helenísio, Horazio, meu amigo Horazio, que Deus abençoe pelo esse momento, né, por essa participação. Que Deus te abençoe, meu amigo. Prazer revê-lo. E são essas coisas que nós temos que valorizar
é a amizade. Quem tem o Espírito de Deus tem amigos, tem paz. E que Deus abençoe todos fortemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria fazer um apelo para todos que estão ouvindo essa live. Eu agora, nesta data, neste dia, nesta tarde, eu tive uma notícia de uma pessoa que é parente da família, que fez uma cirurgia e diz que teve alguns obstáculos na cirurgia, né? Então ela não está podendo andar. E diz que a situação está difícil para ela. E a família. Tem uma criancinha. E a família veio fazer um apelo. Se alguém pode ajudar ela. Então, meus amados, eu peço a todos os meus amigos que estão ouvindo essa mensagem. Eu vou deixar no final, embaixo, o endereço da pessoa, o nome, o número da conta, que todos possam ligar para ela, confirmar a sua necessidade. E eu conto com a ajuda de todos, que é nesses momentos difíceis que nós conseguimos mostrar nosso amor, nosso carinho, nosso afeto, porque nós somos seres humanos e precisamos valorizar um ao outro, precisamos ajudar. Então vou deixar o endereço, o seu nome, número da conta, aqueles que puderem ajudar com a quantia que alguém sentir no coração que possa ajudar. Uma cadeira de roda, ela deve estar valendo hoje uma cadeira de roda uns R$3.000. Mas eu queria que todos participassem dessa ajuda. E que Deus abençoe cada um fortemente. Todos aqueles que sentiram no coração, doutores, advogados, juízes, promotores, prefeitos, vereadores, esses que estão me ouvindo, que sentiram no coração. Eu não vou passar agora os dados, porque eu tive uma notícia agora à tarde. Ainda eu não tenho os dados. Eu só sei que ela não está andando, ela está acamada, ela não consegue andar e ela não vai andar mais. A única informação que eu tenho que ela precisa de uma cadeira de roda para poder fazer suas atividades, para poder sair. Então eu peço a ajuda de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que puder ajudar de coração, estamos com braços abertos para poder receber. Vou indicar o nome, telefone, o endereço, né, a cidade onde ela mora, que cada um possa entrar em contato, né, e poder ajudar essa família de alguma forma. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela atenção, que essa mensagem possa crescer cada dia e que você possa crescer, ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos em nome do Senhor Jesus.